a nossa querida pastora Sandra, que nosso bom Deus, nosso Espírito Santo, venha proteger ela e a família dela. Nós bem sabemos que o inimigo, ele é traiçoeiro, e neste momento eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, estenda suas mãos para ela e vamos orar. Amém? Pai amado, Pai querido, está aqui tua serva, meu Senhor, neste momento, para trazer algo enviado pelo Senhor. Sabemos, meu Pai, que o que ela tem para passar para a tua igreja hoje é algo especial, vindo plenamente do trono do céu. Então abençoa ela, protege ela de tudo aquilo que Satanás tem tramado contra ela e contra a família dela. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você sabe se esse relógio está certo? Dá uma olhada, por favor, se estiver errado, você me passa as horas. Bom dia, igreja. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia. Quem trouxe a palavra do Senhor, seja ela virtual ou de papel, João, capítulo 9. João, capítulo 9. Aleluia. O Senhor me incomodou muito com essa palavra. Ela é uma palavra maravilhosa. João, ele descreve a palavra de Deus de uma forma linda e com muita sensibilidade. E essa palavra aqui é maravilhosa, grandiosa, eu creio que Deus vai falar grandemente. João 9, todos acharam? Amém? Eu vou esperar você achar. João, capítulo número 9. Aleluia. Já está aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou? Estes, os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Amém. Até aqui, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, João, eu falei que ele tem uma sensibilidade aqui com essa palavra, e eu acho muito lindo, porque no primeiro versículo, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus, ele estava passando, e ele viu um homem se assentado, pedindo esmola. Jesus, ele está vendo você. Jesus, ele te viu. Muitas vezes você olha para você olha para a circunstância em que você está vivendo, você olha ao seu redor e você se acha só. Meu amado, Jesus já começa aqui dizendo que ele te viu, ele te vê, você é importante, você é especial para ele, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, ele te viu! Enquanto você acha que ninguém está te vendo, ele te viu. Ele viu você. Ele reparou em você, enquanto muitos nem fizeram questão. Ele viu. E é por isso que você está aqui nesta manhã. Porque ele vê você. Amados, mas Jesus vendo este homem cego de nascença, esse homem que nasceu assim. Aí, amados, aparecem os doutores da lei, aparecem algumas pessoas que se dizem discípulos, algumas pessoas que se acham alunos e começam
com as palavras constrangedoras, começam com perguntas absurdas. Começam com perguntas absurdas. Aquelas que dói. Não é assim? Não sei na tua vida, mas na minha vida, eu sou especialista em ouvir isso. Olham para nós. A Isha realmente melhorou muito aqui. Até para mim estava incomodado, mas eu não entendo muito de som. Então, realmente mudou muito aqui. E essas pessoas começam a fazer perguntas que não têm empatia, perguntas que não têm filtro, perguntas que não têm misericórdia. Mas quem pecou? Mestre! Mestre! Rabi, quem pecou? Foi ele? Ou foram os pais dele? Quem pecou? Porque sempre aparecem, né? As pessoas querendo nos julgar. As pessoas que não têm empatia nenhuma. Olha para a situação e fala: quem pecou? Quem pecou, Rabi? Quem pecou? Amados, mas sabe o que me deixa feliz? É que antes das perguntas julgadoras, antes das palavras sem empatia, Jesus viu você! Jesus, Ele te viu! Jesus, Ele nos viu! Muito antes, meu amado, no versículo número 1, Jesus viu! No versículo número 1, Jesus viu! No versículo número 1, Jesus viu! Aleluia! Aleluia! Então o que aconteceu depois, amados, foi depois. O importante é que Jesus está te vendo. O importante é que Jesus te viu. Essas perguntas absurdas que nós não venhamos fazer para ninguém. Porque Jesus vê. Jesus viu. Jesus viu. Jesus viu. Jesus viu. Aleluia. Amados, eu acho muito lindo e muito bom as pessoas fazerem muitas vezes essa pergunta. Sabe por quê? Você vai vendo no decorrer do texto. Jesus, quem pecou? Esse homem está cego aí, está pedindo esmola. Porque antigamente falaram, amados. Antigamente, nessa época aqui, o que foi falado era que uma pessoa com deficiência, uma pessoa cega, ela teria que estar sentada pedindo esmola. Foi o que foi falado, foi o que era antigamente. Então, qual era o destino de uma pessoa cega? Pedir esmola. Esse é o destino. Esse é o endereço. Pedir esmola. Amado, Jesus veio para mudar tudo isso. Jesus veio para mudar esse paradigma. Jesus veio para mudar essa crença. Quem pecou? Quem pecou? Quem pecou para que eu seja uma mãe de uma pessoa com deficiência? Quem pecou para que Thaís fosse mãe de uma criança com deficiência? Quem pecou para que a Isha seja uma mãe de uma pessoa com deficiência? Meu amado, essas perguntas doem no coração da gente. Mas é tão maravilhoso saber que Jesus... Sabe o que Jesus fez? Quando essa pergunta ela foi colocada, Jesus acelerou o processo. Jesus acelerou o milagre. Jesus, ele viu a humilhação. E Jesus acelerou o processo. Aleluia. Jesus está acelerando o processo aqui sobre a tua vida. Porque estão vendo, estão fazendo perguntas sem empatia. Ei, meu amado. Cadê sua esposa? Não veio no culto ainda? Cadê seu esposo? E o seu filho ainda está naquela? E você ainda está naquela empresa? São perguntas que não deveriam
ser colocadas. Sabe por quê? Porque antes disso tudo, Jesus está vendo todo o processo que eu e você estamos vivenciando. Jesus, Ele está vendo todo o processo. Aleluia. Que nós venhamos entender. Aleluia. Que Jesus está vendo. Jesus, amados, ao ouvir essa pergunta chata, constrangedora, o que Jesus fez? Jesus respondeu assim: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi assim, para que se manifeste nele, para que se manifeste nele as obras de Deus. Aleluia! É para que se manifeste nele as obras de Deus. Meu amado, lendo aqui, o Senhor Jesus, Ele me trouxe Jeremias 1, não precisa abrir? Jeremias 1, versículo 5 diz assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. O que eu entendo aqui, meu amado? O Senhor, quando estava com aquela criança no ventre, o Senhor falou: olha, os braços vão ter, as pernas vão ter, vai ter o cabelo, vai ter a orelha, vai ter os olhos, mas os olhos vão ser cegos, porque eu quero usar essa situação para manifestar a glória. Meu amado, sabe essa deficiência que você tem? Sabe essa ineficiência que você tem? Jesus viu. E sabe o que Ele manda te dizer? Isso aí que você olha e fala: eu não consigo. Isso daí que você olha e fala: eu não posso. Essa deficiência que você sente falta na tua vida, o Senhor manda te dizer que isso aí é para que a glória dele se manifeste na tua vida. Ele olhou para você, ele olhou para mim e ele viu essa deficiência e falou: opa, é aqui que a minha glória vai se manifestar. É aqui que a minha glória vai se manifestar. É aqui, é aqui, é aqui. Amados, assim, logo em seguida que veio essa pergunta e Jesus fez essa resposta, Jesus, ele começou a agir. Jesus, ele começou a agir. Amados, eu comecei a entender através dessa palavra que é muito bom quando alguém fala: nossa, você ainda está com esse carro velho? Nossa, mas você ainda está ali vivendo isso? E é verdade isso? Meu amado, deixa eu falar. Porque através dessas perguntas absurdas, Deus viu. Porque no primeiro versículo Deus viu e Ele vai manifestar a glória dEle. Jesus, ao ouvir essa pergunta, Ele simplesmente cuspiu no chão. O que é isso? Antigamente, amado, como hoje, né? Isso não é agradável de se ver. Jesus cuspiu no chão, pegou aquele pozinho, pegou aquela terrinha e começou a fazer uma pomadinha, como diz Joyce Meyer. É isso aí. Começou a fazer uma pomadinha. Aleluia. Porque tu é barro. Eu sou barro. E sem Ele nós não somos nada. Sem Ele se joga e o pó some. Mas quando Ele vem, quem está entendendo? Quem está entendendo esse mistério? Ele cospe no chão. Ele começa
a mexer ali. Começa a fazer a pomada, meu amado, sabe por quê? Sabe por quê? É barro. Jesus, ele precisa entrar nesse barro. Jesus, ele precisa entrar, mas como ele vai entrar? Ele não vai tirar o braço dele, a perna dele, não. Ele cuspiu. Ele está entrando dentro de você para te moldar, para te mudar, porque ele te viu, e começou a fazer aquela pomadinha maravilhosa. Meu amado, a saliva, ela tem o DNA de Jesus. Era essencial ter nas nossas vidas o DNA de Jesus. Nós precisamos ter Jesus nesse barro, porque senão esse barro vira pó e esse pó acaba. Jesus, nesta manhã, ele está labraço e decanta lamanés, entrando nas nossas vidas. E Jesus pegou e começou a moldar e começou a mexer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E pegou aquela pomada, passou nos olhos daquele cego e falou para ele assim: louvado seja o nome do Senhor. Peraí que eu voltei aqui. Aleluia! Santo, santo, santo. Tá dando para entender o que Deus está falando nesta manhã? Aleluia! Aleluia! Jesus falou assim: vai, lava-te no tanque de Siloé. Lá vai ele, com um monte de terra no olho. Lá vai ele andando, amados. Eu acho que ele conhecia esse caminho, mesmo sendo a pessoa com deficiência, cego. Porque aqui não fala que teve ajudante, então ele foi. Ele sabia onde que era o tanque do enviado. Lá vai ele para lá. Eu imagino, amados, ele passando com aquele monte de terra na cara e os julgadores da lei. O povo apontando e falando: aonde vai com essa terra no olho? Vai dar dinheiro para o pastor? Aonde vai com essa terra na cara? Mal sabem eles o que você tem passado. Mal sabem eles o que você passou para chegar até aqui. Lá vai ele, aleluia. Lá vai ele. E ele chegou, aleluia. Ele chegou até o tanque de Siloé, que significa o enviado. Ei, ele chegou até o tanque. E agora? Jesus falou para ele: vai até o tanque do enviado e lava-te. Ei, você chegou até aqui. O tanque está na tua frente. Meu amado, se lança. Vai. Deixa o que quiserem falar. Você chegou até aqui, você caminhou até aqui, o tanque está ali, meu amado. Não olha para trás. Não vos lembreis das coisas passadas e não considerei as antigas, porque Ele está abrindo caminho no deserto. Ele está abrindo rios no ermo. E agora o que eu faço em frente a esse tanque? A vontade é desistir. A vontade é desistir. A vontade é parar tantas humilhações. O tanque está aqui, o que eu faço? A vontade, simplesmente, é voltar para trás. Mas eu não posso voltar para trás. Amados, linda essa ministração. O Senhor também me trouxe Davi.
Davi, ele estava passando por uma situação tão difícil. Ele estava sendo humilhado, o próprio filho, Absalão, querendo matar. O filho em cima do telhado com as concubinas. Ele estava sofrendo demais. Muitas traições. A palavra diz em 2 Samuel, capítulo 16, que ele estava com a mão na cabeça, chorando, com a equipe dele andando na rua. Ele estava desesperado, tá? Sabe? Não é fácil, a vida ela é complicada demais muitas vezes. E ele, nessa situação, com a mão na cabeça, chorando, aparece um tal de Simei. Fale comigo, Simei. É esse cara aí. Apareceu esse tal de Simei. Ele pegou pedras, pó, e começou a jogar. Porque é fácil ver a pessoa no chão, ver a pessoa humilhada e humilhar mais. É fácil. Difícil é ver o irmão caído no chão e oferecer para pegar a mão dele e caminhar com ele. Difícil é você ver uma pessoa que está humilhada até demais. Ela só precisava de uma palavra. Mas Simei jogava pedra. Simei jogava areia. E começou a amaldiçoar Davi. E começou a falar que Davi estava passando por aquele processo. Porque ele simplesmente entrou na casa de Saul, tomou o reinado de Saul, fez tanta coisa errada, amado. Ele só entrou na casa de Saul para cantar, para tocar, para ser bênção naquele lar. Mas, amados, como é difícil, né? Você entrou, você abençoou e você saiu como ruim na história. Aleluia. Aleluia. E esse homem tacando pedra. E ele andando. Esse homem tacando pedra. E Davi caminhando. Até que de repente um dos servos de Davi falou: Davi, você quer que eu corte a cabeça dele? Quem é esse cão morto? Para poder falar isso do meu rei, Davi. Sabe o que Davi falou? Sabe o que eu aprendo com isso e vou te ensinar? Sabe o que nós aprendemos com isso? Davi, ele falou algo aqui que me encantou. Eu vejo muitos homens aqui, sabe, fortes, aleluia. E vejo a fortaleza de Davi respondendo dessa forma, amados. Deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem, pois, diria, por que assim fizeste? Ele entendeu que aquilo que estava sendo feito na vida dele era Deus que estava permitindo. Era Deus. Aquele homem estava amaldiçoando ele, porque Deus estava permitindo isso. Sabe por quê? Olha o versículo número 12. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria. Aleluia. E o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia, meu amado. Sabe o que eu aprendo com isso? Estão metendo pau em mim, estão metendo pau em você. É Deus que está permitindo isso. Meu amado, ora e abençoa a vida daquela pessoa. Declara sobre a vida dela o que você quer que seja declarado sobre a tua vida. Deus está permitindo isso. Deus está mandando ele tacar pedra em mim. Deus está mandando ele tacar pó em mim. De repente Deus vai ver o que eu estou passando, a minha miséria. E o Senhor, Ele vai me abençoar. Sabe por quê? Porque no primeiro versículo, Jesus viu. Eu acho que você não entendeu. Jesus viu, estão tacando pedra. Estão tacando areia. Mas o importante é que Jesus viu. Eu também me lembrei, lendo essa passagem, meus amados, de Jó. O diabo fazendo de tudo para Jó dizer: fui eu. Foi o diabo. Jó perdeu tudo.
Sabe o que Jó falou? Deus me deu! Deus tomou! Bendito seja o nome do Senhor! E a mulher dele falando, amaldiçoa esse Deus e morre! Deus que permitiu isso na minha vida. Meus amados, vamos começar a abençoar. Jó não falou em nenhum momento, foi o diabo. Esse diabo que está aqui na minha vida, eu vou expulsar ele em nome de Jesus. Jó não falou isso. Davi também não falou isso. Os julgadores falaram do cego. Quem pecou, quem pecou? Meu amado, Jesus, ele está vendo. Jesus viu! Jesus viu! E agora eu estou em frente ao tanque! Sabe o que eu vou fazer? Ei, você chegou até aqui. Você que está pensando em se batizar. Você chegou até aqui, se batize. Tenha coragem. Você chegou até aqui. Se case. Você que está esperando esse momento. Você que passou por tantas situações. Se lance. Não olha para trás. Deixa quem quiser falar. Simplesmente lave o teu rosto e vai! Lava o teu rosto e vai! Aleluia! Você chegou até aqui! Não foi em vão! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Foi, pois, e lavou-se. E voltou vendo. Foi, pois, e lavou-se. E voltou vendo. Você vai repetir junto comigo. Foi. Lavou-se. E voltou vendo. Fui. Me lavei. E agora eu estou vendo. Aleluia! Você foi, você se lavou e agora você está vendo. Amados, que coisa grandiosa. Ele lavou o rosto e simplesmente ele foi curado. Simplesmente, um cego de nascença, ele começou a enxergar. A Bíblia não diz, mas eu imagino que ele foi direto para a casa dele. Porque no próximo versículo diz que os vizinhos, né? Os vizinhos, oh, vizinhada abençoada! Aleluia! Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este que estava mendigando, que estava sentado? Amados, você foi. Você passou por todo o processo de libertação. Não foi fácil. Mas você está liberto. Você foi. Você se lavou e você está vendo. Você está liberto. Você passou por todo o processo. Agora você está liberto. Você está mudado. Você não vai mais para alguns lugares onde antes era normal. Não, eu mudei. Eu mudei. Aí começam, né? Aquelas pessoas a falarem. Os vizinhos falarem. Quando viram aquele homem cego de nascença vendo. Quando viram aquele homem cego de nascença indo para casa. Sem nenhuma dificuldade, sem precisar da bengala ou das mãos para apalpar. Ele simplesmente segue. Os vizinhos olham e falam: será que
que é ele? Tá parecendo com ele. Não, não é ele. Ei, vou olhar para você. Será que é ele? Não, não é ele. Não, não é. Tá parecendo. Ei, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Você seguiu o que Jesus falou para você. Você está com terra nos olhos. Agora você vai lá no tanque, aleluia, de Siloé. Você se lavou. Você está vendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você está transformado pela palavra do Senhor. Você está transformado pelo próprio Jesus que te viu antes que todo mundo visse. Porque agora é fácil julgar. Mas parece com ele. Mas quem é ele? Não, não é ele. Mas quando você estava lá na pindaíba, quando você estava lá no chão lascado, quem foi que veio? Quem foi que veio para te dar a mão? Quem foi que veio para te abençoar? Agora aparece um monte de gente. É ele. Parece com ele. Não é ele. Sabe o que ele falava? Sabe o que ele insistia em dizer? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Você vai declarar: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Ele insistia em dizer: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Ei, você vai declarar comigo agora: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. É isso. É você que seguiu as ordens, que ouviu, que entendeu que estar na presença do Senhor é o melhor, que entendeu que o seu lugar é perto da fonte, o seu lugar é no altar do Senhor, porque Ele te viu muitos antes dos julgadores, muitos antes de todos eles, Ele te viu. Meu amado, e se começarem a fazer perguntas sem empatia, saiba que antes dessas perguntas, Jesus, Ele te viu. Antes dessas perguntas, Thaís, Jesus te viu. Antes dessas perguntas, Jesus te viu. E isso é para que a glória dele seja manifesta. A glória dele vai se manifestar na tua casa. A glória dele vai se manifestar na tua vida, no teu ministério. Aleluia, em todas as áreas da tua vida. A glória do Senhor vai se manifestar. Aleluia! Ele te ama. Ele te ama. Como que é o nome daquele vaso lindo que está ali? Como que é teu nome? É tu mesmo, lindão. Como? Não, é o de trás. Você também é lindo. Mas agora é com o de trás. Emerson. Eu não sei porquê, mas essa palavra, eu ministrava ele, olhava para você. Só Deus sabe o que aconteceu para você chegar até aqui. Só Deus sabe quantas perguntas aconteceram, quantas situações. Mas o Senhor manda te dizer que Ele te viu muito antes deles. E Ele conhece o teu coração. O Senhor fala, deixa eles falarem, porque isso vai fazer com que o Senhor, Ele acelere o processo dEle na tua vida. Ele te ama. Desde o ventre da tua mãe você é escolhido. Desde o ventre da tua mãe Ele te chamou. Desde o ventre da tua mãe Ele te ungiu. Você, abraço e decanta, Lamanés, eu não sei se tu tá entendendo, mas o Senhor manda te dizer que Ele está te colocando de pé. Você é escolhido para estar na presença dEle e você veio para este lugar nesta manhã, porque Ele te trouxe, porque Ele te ama. Você está entendendo? Não foi fácil o processo. Foi de lágrimas, mas Ele te viu.
Ele te viu assentado em um momento que ninguém olhou para você. Ele te viu. E Ele está acelerando processos na tua vida. Porque a vontade deles é te ver no chão. Mas a vontade do Senhor é te ver na presença dEle, fazendo a obra dEle. Amém? Você que levantou tua mão, que também é lindão, como que é teu nome? Agora é tu, menino! Eita! Como que é teu nome? Arthur. Você sabe qual é o chamado que Deus tem na tua vida? Você não sabe? Pois eu vou falar. Pode ser que você não entenda hoje, mas amanhã você vai entender. O Senhor te levantou como um pastor. O pastor é aquele que com um cajado, ele conduz as ovelhas para o caminho certo. O pastor, ele é aquele que as ovelhas ouvem a voz e reconhecem a voz do pastor. Então, aquelas ovelhas que reconhecem a voz do pastor, elas não vão ser levadas por qualquer vento, por qualquer comentário. Elas não vão ser levadas por qualquer convite. Deus, Ele está derramando óleo sobre a tua vida nesta manhã. Porque Ele quer você na presença dEle. Ele não quer você perambulando por aí. Ele quer você caminhando na casa dEle. Sem olhar para os lados, mas olhar para a cruz. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completar. Como que é teu nome, varão de blusa preta que está coçando a cabeça aqui agora? Diogo, eu tenho que correr porque nós temos Santa Ceia. Eu nem sei a hora porque o relógio aqui está para lá de Bagdá. Diogo, o Senhor, Ele manda te dizer que muitos processos você já passou. Você já foi pisoteado. Você já foi humilhado. Foram tantas palavras que você ouviu nessa vida. Como esse moço que estava apenas mendigando e ele ouviu falar essas palavras sem empatia, que lançam, essas perguntas que lançam. O Senhor manda te dizer que nesta manhã tem dois caminhos. Tem um caminho que leva para a perdição. Mas tem um caminho que ele é estreito. Ele é bem estreitinho. Mas se a gente caminhar por ele, no final dele vai ter uma luz. E essa luz é Jesus. Meu amado, está sendo afunilado o caminho para você, para que você venha entender que com Jesus é melhor. Para que você venha entender que com Jesus o processo é diferente. Vai doer, vai. A chuva vem para todo mundo. Mas com Jesus é diferente. A tempestade, quando ela está na vida do crente, nós entendemos que ela vem para regar a terra. Regando a terra, começam a dar flores e frutos maravilhosos para a honra dele. Nesta manhã Deus está te podando porque Ele quer fazer de você um vaso de barro com o DNA de Jesus, mudado, transformado, restaurado, pregando a palavra dEle. E você pode fazer com que esse caminho ele seja mais tranquilo, ficando firme na presença dEle, sendo um sacerdote no teu lar. Deus está entrando no teu lar. Deus está mudando muita coisa em você nesta manhã, porque você foi chamado para estar na presença dEle. Meu amado, não é outro caminho. Chega, ponto final, vira a página, começa um capítulo novo na tua vida nesta manhã. Se aproxime de pessoas fanáticas por Jesus. Eu oro e falo, Senhor, coloca perto de mim pessoas apaixonadas por Ti, porque assim eu vou ficar mais apaixonada. O teu lugar, meu amado, não adianta mais correr. Eu não te conheço, eu nunca te vi. O teu chamado é na igreja. A tua vida tem que estar na presença do Senhor, porque Ele te ama. Ele conhece o teu coração. Ele está esquadrinhando os teus rins e as tuas emoções. E Ele está trazendo cura sobre a tua vida nesta manhã. E eu vejo na tua vida financeira uma porta que está aberta. Ela não vai abrir, ela já está aberta. Toma posse em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como que é teu nome? Isa. Olha, eu estava com uma criancinha no domingo passado, ela se chama Bárbara. Liz Bárbara, eu lembrei dela. Isa.
Eu vejo você, lindona, com um papel na mão. Eu vejo como se você tivesse anotado algumas petições para Deus, porque Mateus 7,7 diz: pedir, pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, e muitas vezes você leva isso a sério. Eu falo muitas vezes porque às vezes a dúvida vem, e é normal, porque nós somos seres humanos. Amada, se você não fez isso, tu vai fazer. Eu vejo um papel, pastora Beth, como se fosse uma prancheta, como se fosse anotado alguns sonhos impossíveis para ti, mas para ele não existe nada impossível. E eu vejo, amada, Labraçu e Decanta, Lamanaias, o tempo passando e muita coisa ali acontecendo. Você está no melhor lugar para estar, é na casa do Senhor. E aqui o Senhor manda te dizer que as portas, elas vão se abrindo. Você chegou, a porta abriu. Você foi para cá, a porta abriu. Você entrou para lá. Deus, ele só tem portas abertas para tu, mulher. Continua firme na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos entender que precisamos ficar firmes na presença dele, que precisamos ouvir a voz do Senhor, compreender o que ele quer para nós, entrar e se lançar no tanque de Siloé, porque a nossa transformação, a transformação que nós precisamos, ela só vem através de Jesus, amém? Assim eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o nome do Senhor. Paz, queridos, amém? Vocês estão aí, estão precisando tomar um cafezinho, acabou. Mas tem um pãozinho ali para quem está anêmico, né? Glórias. Eu vou fazer a Santa Ceia, depois dessa palavra maravilhosa que a pastora Sandra trouxe. E eu quero declarar sobre a tua vida. Você sabe, eu estava pensando, né? Agora, é que o relógio aqui parou, né? Aí só com escada, né? Para tirar. Queridos, eu estava pensando. Acho que mais de 30 anos atrás, eu fiquei muito triste porque lá no Paraná tinha umas cataratas, né, que eles inundaram por alguma coisa política para fazer ali perto de Guaíra, né? E eu chorei, porque eu tinha ido lá, inclusive tinha uma ponte que tinha se rompido, né? E Uraí e Guaíra, eu não me lembro mais como que chamava, Gilberto, você se lembra? Mas quando eu conheci o Senhor, a minha vida ela mudou, porque hoje a gente vê muita corrupção, muita situação difícil. A gente sabe que não está fácil, né? E a Sandra trouxe essa palavra de esperança, mas quando nós conhecemos Jesus, nós entendemos algo muito maravilhoso. Ele fará novos céus e nova terra. E isso mudou muito a minha vida, porque como eu era espírita e eu acreditava muito em muitas coisas erradas, né? Eu lia Allan Kardec, né? Segundo Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu descobri porque Deus abriu os meus olhos, sabe? Porque eu detestava crente, odiava crente. Eu lembro que tinha um moço que ele chegava e queria no bairro colocar um negócio, um reclamezinho, né, uma propaganda. E eu odiava, porque ele vinha com um terninho, com a Bíblia debaixo do braço e aquela malinha de propagandista.
dava medicamento e ainda por cima ele ficava querendo que se fizesse propaganda de jornalzinho de bairro. E hoje eu entendo que o Senhor abriu os meus olhos, porque essa raiva que eu tinha era o próprio demônio que tinha uma legalidade na minha vida, sabe? E quando você lê a palavra do Senhor, e isso é uma coisa muito, mas muito séria mesmo, a Sandra, ela falou algo que o Senhor, ele colocou uma pastinha milagrosa e ela é manifestada. Você sabe que a igreja, ela está... Você e eu, muitas vezes, estamos ensimesmados dentro do nosso problema. Mas eu quero dizer para você que Ele é poderoso para sanar todos os problemas. E não adianta a gente recalcitrar contra os aguilhões, sabia? Você pode ir para qualquer lugar, todos os lugares que você quiser ir, é permitido, Deus vai deixar, né? Eu acho que a gente passa por tudo nessa vida. A gente experimenta, pode ir até o fundo do poço. Mas quando Deus ele tem uma obra com a gente, olha aqui, eu sou uma obra de Deus aqui. E cada um de nós é uma obra do Senhor. E realmente isso é muito maravilhoso. Sabe, é muito ridículo, mas você virar para o teu irmão e falar, não te preocupes, mas Deus, ele manda dizer para a igreja, ela ouviu uma pregação e ficou fria. Mas o Senhor, ele manda dizer que é para você não se preocupar, porque ele é poderoso para tratar tudo na tua vida. Tudo. E você fica aí, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, chega de noite, ai, mas isso aí não se resolveu. Como que eu vou fazer? E agora você fica olhando aquelas situações difíceis. Gente, hoje todo mundo precisa de um diagnóstico. Será que você e eu, nós precisamos de um diagnóstico para viver quando nós conhecemos o Senhor? Sabe? Será que a Ritalina, será que tantos medicamentos vão ser necessários quando o Senhor ele entra na tua vida e te liberta? Claro que você precisa, Deus deixou os profissionais todinhos, mas eu quero dizer que nesta manhã o Senhor ele está te dando um livramento muito grande, muito, muito. Eu estava ali vendo a Sandra pular, a Sandra dar cambalhota e a igreja assim, ó. Irmãos, pode sair desse patamar, porque Deus, ele é fiel, sabe? O Senhor, ele diz assim, que ele está realmente vendo toda a situação. E o Senhor me deu uma palavra agora, nesse momento, que diz assim, que caiu a grande Babilônia. A Babilônia, ela não existe mais. Ela não existe mais fisicamente. Mas a Babilônia é simplesmente tudo isso que você está vendo. A grande prostituta é a Babilônia. Tudo que nós pensamos é uma frequência. E você e eu precisamos estar numa frequência da dimensão dos céus, do Senhor,
Amém? Porque você não é mais desse mundo. Então você tem que entender que você e eu, a nossa frequência realmente é aquela muito mais alta e nós não podemos perder, queridos, perder a visão dos olhos de Jesus. O Senhor, Ele mesmo falou, olha, olhe continuamente nos olhos, nos meus olhos. E as pessoas estão olhando para os seus problemas. Eu quero dizer para você, nesta manhã, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, amém? E mesmo que você ache que não vai. Porque Ele simplesmente deixa você, muitas vezes, patinando para você ter a fé perfeita no Senhor. Eu li algo assim que todos nós conhecemos, né? Os governantes da terra, em Apocalipse 19, diz, se prostituíram com a grande Babilônia. As igrejas estão prostituídas com a grande Babilônia, queridos. Não se engane, não se engane. Todas as vezes que nós temos que fazer um Pix para fazer um curso, uma oferta. Ah, seu pastor, eu estava falando isso para o irmão, me deixou triste, me deixa triste. Ah, não, se o pastor não entende disso, faz um Pix aqui para nós que nós vamos te acolher. Irmãos, isso é adultério espiritual. Adultério espiritual está acontecendo toda hora. E, na verdade, o Senhor diz assim, saiam dela, meu povo, e não tome parte nesses pecados, sabe? Porque o Senhor, Ele não quer com que a gente vá caminhando para um julgamento dele. Então, o Senhor, Ele está... Hoje você está vendo o tanto que a terra tem cuspido. Você viu lá os marroquinos entrando na Espanha? Que coisa tremenda, todas essas catástrofes. Gente, se você não abrir os olhos, que o final está muito aí, que nós estamos numa guerra espiritual, não é possível, gente. Não é possível que você não enxergue isso. É impossível. Mas eu quero dizer algo para você. Os reis da terra participam, aqui no versículo 9 diz, dos atos imorais da grande Babilônia. Você não deve participar. Tudo aquilo que vem como algo que te faz com que você peque, para de olhar, para mesmo. Vai procurar a palavra do Senhor. Não é que a gente é tendencioso, não é isso. É porque realmente só a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que nós precisamos muito do Senhor, porque as sentenças dele são justas e verdadeiras. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra. Então é assim, acabaram com uma cachoeira de 10 quilômetros, mas Deus vai pedir conta de quem fez esse projeto. Ah, porque tal lugar está fazendo, não importa. Cada um vai dar conta de si, amém? Você vai dar conta de você e de todas as suas atitudes. Então, queridos, o Senhor, Ele diz assim, que Ele venceu pela espada afiada da boca dele. Ele venceu de uma maneira, assim, espiritual. E você vai vencer de uma maneira espiritual. Sua vida não será mais a mesma quando você crer nisso. Amém? Sabe, Diogo, a gente tem inúmeras vertentes que nós, possibilidades milhares,
de tudo quanto é seita. O inimigo, ele vai lutar com todas as forças para reivindicar os portais da alma, do espírito, do corpo nosso. Ele vai. Mas eu quero dizer que o Senhor, ele tem uma palavra, ele tem na boca uma espada afiada a seu favor, a favor da igreja, e as coisas não serão mais como estão. Fica tranquilo, porque tudo que você colocou nas mãos do Senhor, ele vai dar conta de uma maneira tremenda. Amém? Sabe por quê? Porque através do sangue que ele verteu, ele levou sobre si todas as iniquidades. Não dê matéria, substância para que o inimigo venha reivindicar a sua vida. Mas realmente entra numa frequência dimensional na dimensão dos céus, queridos. Isso aqui tudo vai passar. O dinheiro vai passar, o poder vai passar, esses carros vão, mas a palavra do Senhor não passará. Amém? E ele sabe o que ele faz. Então não fica pensando, porque quando você menos espera, o Senhor começa a materializar e manifestar a glória dele sobre a tua vida. Amém? Essa palavra que a Sandra trouxe, se lave realmente, se lave de maneira poderosa, porque eu falo de mim, né? Quando eu começo a ficar olhando muita coisa da grande prostituta da Babilônia, essa vibe, ela começa a querer me pegar, eu começo a ficar entristecida, mas quando eu me lembro que o Senhor, ele prometeu que ele vai vencer tudo isso, porque o difícil é nós ficarmos íntegros. É a maior dificuldade, mas não é impossível. Então, se você trabalha onde você trabalha, faça o melhor. Não burle, não transgrida aquilo que Deus ele tem para a sua vida, porque assim você vai se dar bem. Amém? Então hoje nós vamos ficar de pé, amém? Pode trazer quem vai servir a Santa Ceia. É no partir do pão, é nessa nossa comunhão, na nossa unidade, que nós vamos vencer, queridos. Para nós vencermos, nós precisamos de pílulas de vida, Senhor Jesus. Esse é o que pode mudar todas as coisas. Leandro, chega aqui. Rápido. Pega aquele... Minha amada, eu não tenho nem prótese, eu estou seguindo assim. É ali, ó, pega ali o note. Glórias. Não é para mim, não, é para você levar lá a criatura. Glória a Deus. Diga ao Senhor: Senhor, eu pequei, eu burlei, eu fiz coisas erradas, eu desejei, glória, desejei, mas eu quero me limpar na água do Espírito Santo. Queridos, eu estou vendo uma bola dourada, que ela está assim, ó, em cima da igreja, aqui, ali. Eu vejo assim, apesar as pessoas não estão sentindo isso, mas é o real. O Senhor está levando. Eu vejo uma bola de fogo, assim, dourada. Não é fogo, é uma pena que muitos aqui não viram um graveto pegar fogo dos céus. É como se a chama de um fogão pegasse naquele graveto.
Eu vejo uma bola dourada e eu creio que ela não é fogo. Eu creio que o Senhor está fazendo algo sobre a tua vida de uma maneira muito poderosa. Amém? Fique firme, fique na integridade, fique focado no Senhor, porque o sangue dele está te limpando, te lavando. E vou te falar mais. Aqueles que estão querendo a sua queda vão cair. Ah, não, mas não é possível, imagina. Tal pessoa, imagina, não vai cair, porque está já consolidado nessa empresa. Queridos, não tem ninguém não. Se o Senhor quiser dar um pensamentozinho, a gente não está mais nessa terra. O pessoal fala, vai ter a terceira guerra. A guerra já está acontecendo. Se você não sabe disso, fique sabendo. A guerra já está. Mas o nome daquele que você serve está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é aquele que você serve. E nada do que o inimigo reivindicar. Só se você der de mão beijada para ele. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa, querido, cadê o rei? Soldado triste não vence batalha, não. E uma das coisas que o inimigo mais quer é nos entristecer. A gente vê coisas, ouve coisas. Guarda o portal da tua alma. Olha o que você vê, o que você ouve. É melhor que você não ouça, para que você possa ficar numa frequência que o inimigo não vai te tocar. Você consegue entender isso? E o sangue de Jesus, ele te leva a isso. Em nome de Jesus. E se isso não acontecer, é porque Deus não tinha isso para você. É isso, sabe? Mas o Senhor está trabalhando aqui poderosamente, em nome de Jesus. No dia que você já passou por uma traição? Olha, traição, negócio que bate assim na tua cabeça e você não sabe nem o rumo que você está tomando. Você esquece o que você estava fazendo, você esquece. Parece que a sua cabeça tomou é como se viesse daqueles negócios de boxe enorme assim, desce na sua cabeça. Pois o Senhor, ele já sabia. Na mesa do Senhor, há comunhão, há unidade, há tudo na nossa mesa que há traição contra as nossas vidas, mas no dia que ele foi traído, ele não olhou para a traição. Ele olhou para mim, para você, por todo o seu sofrimento, por tudo aquilo que você almeja no Senhor, tantas perdas, tantas coisas, mas ele olhou para você e ele amou você de tal maneira que deu o seu filho. A gente não põe a mão no bolso para dar R$50. A gente tem 2 pacotes de bolacha, eu falo, não vou dar esse não, porque meus filhos vão ter falta, tanta coisa boba que a gente pensa. Mas o Senhor, naquele dia que ele foi traído, imagina, curar cego, leproso, imagina, né? Aqui tem muito médico. Imagina você passar na ala do hospital e todos os pacientes serem curados. Assim era Jesus. E aquele povo falou, não, Jesus não, Barrabás. Queremos o Barrabás. E é isso, queridos. E Jesus, ele sabia que ele precisava morrer por mim e por você. Então você está reclamando por quê? Não reclama não. O Senhor, através dessa atitude, ele está te curando, está te libertando.
Ele está trazendo à sua vida maravilhas poderosas. E coitado de quem está se levantando, né? Porque você pode não ser um nada, mas o Deus que você serve, Ele é poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, no partir do pão, querido, nós vamos hoje nos fortalecer. Santa Ceia em muitas igrejas é um ritual, mas o suco de uva é vermelho porque o teu sangue e o meu sangue são vermelhos. E se você for analisar um suco de uva desses, ele tem resveratrol, ele tem antioxidantes, ele tem tanta coisa. Porque não é coincidência, não. O Senhor disse, você e eu estão na videira verdadeira. Por isso que, sabe, de graça, de muita graça, nego chega e quer tirar uma com você. Por causa do sangue de Jesus que está na sua cabeça. Então, queridos, esse pão tipifica o corpo de Cristo. E o sangue, essa uva, tipifica o sangue de Jesus. E ao tomar isso, você terá suas enfermidades saradas, curadas, você será liberto de todos os aprisionamentos, seus inimigos cairão por terra. Queridos, a unção que você tem teve um preço. A gente não paga preço nenhum, não. Porque Jesus já pagou por você e está aqui, porque ele, no dia que ele recebeu aquela paulada, que ele tinha que morrer, ele sabia, ele deixou essa maravilha para sermos curados, libertos. Por isso, nós abençoamos esses elementos e declaramos que a virtude, a graça, o sangue de Jesus, ele está sobre a minha vida. E a palavra do Senhor em João diz, tomai do meu corpo e bebei do meu sangue, porque vocês terão vida comigo. Amém, queridos? Amém. Então, vamos temer quem? Quem que nós vamos temer? Ninguém. Ele está comigo e com você, amém? Não está lá com a Thalia, não está lá com a Jezabel, não está com a Acabe, mas está conosco. Em nome de Jesus. Pode passar, amém? Glória a Deus. Nos abraçando. Quem é esse que vem? Nos constrangendo com tudo isso. Ele é tão sábio. Me obrigada, amado. Ele é tão manso e cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso e cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao soltar tua voz, os nossos olhos
nossos corações, queremos de amor, queremos de amor. Vamos a casa, recordando ela toda, vamos a mesa, vamos de honra, vamos a casa, recordando ela toda, vamos a mesa, vamos de honra. Ele está na bênção, Ele nos observa. Leva isso, sabe que o esperamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e conhecer que é tua. Assombrado por nós, os nossos corações querem amor, querem amor. Passamos a casa, recuando ela toda, vamos a terra, no lugar que não há, vamos a Oh, alabraçúbria decanta. Ei, decanta, decanta. Senhor, tem uma mesa preparada para você. Eu quero declarar nesta manhã que o Senhor, Ele secará toda lágrima dos seus olhos e Ele fará coisas imensas que vão te alegrar. A igreja está triste. Eu sinto muitas pessoas tristes. E eu creio realmente que algo imenso o Senhor está fazendo. Amélia, traz mais um aqui. Não. Por quê? Tá aqui. Não pode ser. Tá aqui. Tá faltando. Tá aqui. Mas como eu dei um de eu... Que multiplicação. Você vê? Glória. Multiplicação dos sucos e dos pães. Mais um, mais dois, mais três. Glórias. Engraçado. Glória a Deus. Queridos, toma deste pão. Esse pão, ele é um pão fermentado por si mesmo. Quando eu ia na igreja católica, falava que era o pão de Jesus, que fazia a farinha e ele fermentava. E hoje a gente chama de levain, surdô, né? Tanta coisa. Mas é o pão. O Senhor, Ele nos deixou o corpo. E pasmem, né? Quando a gente estiver no céu, nós vamos tomar Santa Ceia com Ele, né? Iremos ver Moisés, Elias, e nós estaremos lá, irmãos. Não se abata, porque Ele é na sua vida.
Amém? Eu vejo que as orações dos santos têm subido. E eu vejo essa bola dourada sobre a igreja. Deus está manifestando o poder dele sobre a tua vida. Mesmo que você não esteja sentindo, o corpo do Senhor está aqui. Vamos comer. O Senhor, Ele deixou esse ato profético para que eu e você entendamos que nós somos fortalecidos, estamos nele, temos o sangue dele correndo nas nossas veias. Você pode ter PTI, pode ter qualquer coisa no sangue, mas o sangue de Cristo está sobre a tua vida, te dando vitória. E os que se levantam com você, se levantam primeiro contra Jesus. Amém? Faça assim, fala assim: glória a Jesus, obrigada Jesus, por esse ato que o Senhor teve. Amém? Vamos beber. Glória a Deus. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Eu quero declarar sobre a tua vida que Ele está secando as suas lágrimas. Toma uma porção dobrada. Toma você, que não tem mais enxaqueca. Glória a Deus. Amém, queridos? Dá um abraço mesmo no seu irmão aí do lado. Diga a ele que ele é amado. Não existe rejeição. Não existe tristeza. Não existe problema. Porque os problemas ficaram aqui. A hora que você sair de lá, sair por aquela porta, Deus, Ele está trabalhando sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Vai em paz. Que o Senhor possa trabalhar de uma maneira poderosa e que você tenha inúmeros milagres na tua vida nesta semana, em nome de Jesus, amém? Vai em paz, glória a Deus. Vai.